A graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos que o amam e aqueles que ainda vão se converter. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Qual era o espinho da carne de Paulo? Ou como era esse espinho? Que tipo de espinho era esse que Paulo recebeu em sua carne? Como está escrito nas Escrituras, Paulo disse: recebi um espinho em minha carne, para que não me exaltasse, quer dizer, para que eu não ficasse orgulhoso, por causa das revelações, ou por causa das maravilhas que vi. E esse espinho veio como mensageiro de Satanás para me esbofetear. Está escrito essa mensagem em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas pela nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, esse espinho, ele está traduzido como uma doença dolorosa. Pela nova tradução da linguagem de hoje, está escrito dessa forma assim, ó. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Sim, na nova tradução da linguagem de hoje, afirma que esse espinho que Paulo recebeu é uma doença dolorosa. Mas que tipo de doença é essa? As Escrituras Sagradas não afirmam que tipo de doença. Muito bem, Paulo adquiriu uma doença na sua carne, e que essa doença era muito dolorosa. Espinho pode simbolizar também as aflições, sofrimento que Paulo passava no dia a dia. Mas pela nova tradução deixa bem claramente que esse espinho era uma doença que Paulo recebeu. Uma doença que veio como um espinho na sua carne, para que ele não ficasse orgulhoso. E ele era como mensageiro de Satanás, esse espinho, para esbofeteá-lo. Mas não está escrito que tipo de doença é. Mas Paulo, ele recebeu esse espinho justamente para que ele não viesse ficar muito orgulhoso, mas que ele continuasse aquela pessoa humilde, e que ele não viesse mudar, que sempre fosse aquela pessoa que ele viesse reconhecer que ele sempre seria dependente de Deus. Porque o que faz um servo se afastar do Senhor é quando ele se orgulha e acaba se esquecendo de Deus. Esquece muitas vezes que ele é dependente de Deus e tudo que ele faz é Deus que faz por meio da vida dele. Ele é apenas um instrumento. E muitos vasos ou servos caem em pecado porque começam a se orgulhar. E quando eles começam a se orgulhar, eles caem em pecado. E para que, por amor, o zelo que Deus tem pela vida de Paulo, que Deus tinha, Deus não permitiu que Paulo viesse se orgulhar, mas que ele sempre fosse aquela pessoa cheia do Espírito Santo, um servo de Deus, porque a missão de todo servo de Deus é transmitir Cristo, e que cada um venha reconhecer que é apenas um servo do Senhor, e nós não fazemos obras nenhuma, quem faz é Deus, somos apenas instrumento do Senhor. E quando Deus permite o sofrimento para um servo dele, é porque Deus está poupando aquele servo, livrando de coisas piores e tendo zelo para que ele não venha se afastar da sua presença. É tanto que tem um estudo aqui, irmãos,
que fala a respeito do espinho. A palavra espinho comunica-se ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física, mas não de tentação para pecar. O espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. O espinho de Paulo torna-o mais dependente da graça divina. Então, isso é pela bondade do Senhor, é pelo zelo do Senhor. E que nós sempre venhamos. Então Deus, ele cuida do seu servo. E Deus, ele vê que às vezes é necessário colocar um espinho na carne dele. Porque Deus, ele conhece a vida de cada um. Então veja, pela Nova Tradução, só fazendo uma reflexão, pela Nova Tradução da linguagem de hoje, vemos esse espinho como uma doença. Está bem claro aqui. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, recebi uma doença dolorosa, que é um espinho no meu corpo. Então veja que o espinho é interpretado como uma doença, mas só que não deixa claro que tipo de doença. Mas essa doença deixa bem claramente que era uma doença dolorosa, que causava muita dor em Paulo. Amém? Então fica essa mensagem, que Deus abençoe.